Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Cadu, designer na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. E esse é o nosso primeiro episódio da série Figma Primeiros Passos. Essa série tem como finalidade apresentar a ferramenta e o básico do básico para que você, que ainda não utiliza ou não conhece o Figma, tenha condições de iniciar sua jornada de uso dessa fantástica ferramenta de prototipação. Neste primeiro episódio, vou falar sobre a história do Figma, explicar o motivo de tanto sucesso da ferramenta no campo de design e as principais diferenças entre as versões paga e gratuita. Porque sim, o Figma é grátis. Então pegue sua água, seu café ou seu energético preferido e bora nessa. Antes de partirmos para a história, gostaria de compartilhar com vocês minha relação com a ferramenta. Eu migrei para o Figma há pouco mais de um ano, então sim, eu sou novo de ferramenta. Após experiências com outras ferramentas de prototipação, como o Sketch e o Axure, e também como interessado pelo tema prototipação, eu confesso que no primeiro uso da ferramenta já me senti bastante empolgado. Como se fosse uma criança quando ganha aquele presente especial de Natal. Após esse período de trabalho com a ferramenta, cada dia eu tenho mais certeza. O Figma é um modelo de ferramenta para qualquer empresa que busca facilitar o processo de design. É claro que a ferramenta ainda tem suas falhas, alguns bugs e limitações, mas vamos deixar isso para um outro episódio. Falando sobre a história da ferramenta, vamos voltar no passado, mais exatamente em dezembro de 2015, quando o Figma teve seu início oferecendo seus serviços apenas para alguns convidados. Então veja que não é uma ferramenta antiga. O primeiro lançamento público aconteceu em setembro de 2016. E nessa época, todos os seus principais concorrentes atuais já existiam. E com produtos mais estabelecidos na indústria, como o Sketch e outros com grande nome e ecossistema por trás, como o Adobe XD, havia pouco que diferenciasse a nova ferramenta de prototipagem de seus concorrentes. A interface e as funcionalidades apresentadas eram praticamente idênticas. Em uma categoria de produtos na qual já existiam opções confiáveis, o Figma gerava pouco interesse e não dava motivos para crer que a longo prazo ganharia tração. Em outubro de 2019, o Figma lançou a Figma Community, permitindo que seus usuários pudessem compartilhar seus trabalhos para os outros visualizarem e editarem, como uma espécie de modelo open source de design. E em abril de 2020, a Figma alcançou o valor de mercado de mais de 2 bilhões de dólares. E como uma ferramenta de prototipação atingiu esse sucesso em tão pouco tempo? Bom, para se destacar, a saída foi apostar em uma funcionalidade original, que explora um valioso gap de mercado daquela época, que era a edição colaborativa. Isso mesmo, já na sua primeira versão pública em 2016, eles já saíram com essa feature. Por meio dessa funcionalidade, diferentes usuários podiam de forma simultânea mexer no arquivo e visualizar as alterações em tempo real. Incrível, não é? Só para você ter uma ideia, o Sketch acabou de lançar uma atualização que traz esse mesmo recurso, só que 4 anos mais tarde. E foi isso que fez com que a ferramenta se popularizasse tanto. E tem um detalhe importante que eu gostaria de compartilhar com você. Não é simplesmente o fato de ser colaborativo que fez do Figma o que ele é hoje, mas sim a assertiva decisão de construir a ferramenta com uma estrutura projetada 100% para a nuvem, o que levou o colaborativo para outros patamares. Hoje, ouvimos muito sobre grandes empresas levarem suas soluções para a cloud, e tem se falado muito sobre conceitos como nuvem híbrida, etc. Com uma estrutura totalmente pensada para a cloud, ficou muito mais fácil escalar funcionalidades como essa que citei há pouco logo no início, e isso deu uma vantagem enorme para o Figma diante de seus concorrentes. Além das interações habituais de designers de uma squad ou time, o Figma conseguiu atingir o nível organizacional, podendo ser acessado e compartilhado por todos os intervenientes no processo de design. E essa decisão, lá em 2016, fez com que o Figma se tornasse naquela que é uma das ferramentas de design mais importantes da última década. Uma ferramenta que transcende o uso para a qual inicialmente foi projetada. A facilidade de acesso ao Figma democratiza o processo de construção de um produto
e cria pontes entre diferentes stakeholders de um projeto ou empresa. Além disso, a decisão do Figma ser pensado para a nuvem criou condição para que outro problema histórico do processo de design fosse resolvido: a confusão gerada por diversas versões de um mesmo arquivo e a falta de um único registro das decisões. Projetos no Figma não são apenas salvos na nuvem, eles são editados lá também. E essa foi a grande sacada. Isso significa que os usuários do programa sempre estão trabalhando na mesma versão do arquivo e a mais atualizada. Quem já trabalhou com design, seja design gráfico ou digital, sabe que esse é um ponto crítico no processo. Quem nunca precisou trabalhar em um mesmo arquivo com alguém? E aí resolveram partir de um único arquivo na nuvem. Cada um baixou o arquivo e trabalhou em uma parte diferente. Ao terminar, o que a gente faz? O upload dos respectivos arquivos para a nuvem. E agora, ao invés de temos 3 versões de um mesmo arquivo. Porém, nenhuma é a final, com todas as alterações. Quem nunca, né, gente? Fazendo uma analogia, é a diferença entre salvar arquivos do Word no Google Drive ou editar um arquivo no Google Docs de forma colaborativa. Só por curiosidade, se você já ouviu falar sobre a ferramenta Abstract, essa empresa surgiu justamente para tentar resolver esse problema de versionamento se integrando com as atuais ferramentas. Porém, com o surgimento do Figma, utilizá-lo se tornou praticamente desnecessário. No fim das contas, compartilhar um design ficou tão simples quanto enviar um link. Qualquer um pode abrir direto do navegador. É tão fácil quanto acessar um site, porque, bom, literalmente é acessar um site. Cada vez mais as empresas estão entendendo que as decisões de design não podem ser separadas das decisões de negócio ou de engenharia. O problema é que, historicamente, sempre faltaram ferramentas que facilitassem, logística e tecnicamente falando, tornar o processo de design transparente e compreensível para todos. À medida que essas dificuldades vão sendo resolvidas por empresas e produtos como o Figma, vai ficando mais claro como equipes podem integrar o processo de design aos demais processos dentro de uma empresa. Todas as ferramentas que competem com o Figma são boas ferramentas para designers, e designers apenas. O grande insight do Figma foi perceber que criar uma ferramenta de design vai muito além de criar uma ferramenta para designers. Eu mesmo tenho um exemplo, até meio extremista, mas eu tenho criado documentações para o Open Banking Brasil dentro do Figma e faço isso colaborativamente com diversas instituições financeiras e tudo ao mesmo tempo. Além dos motivos que acabei de comentar, existe uma série de outros fatores que, como por exemplo o Figma Community e os plugins da ferramenta, que ajudam também a explicar o sucesso do Figma. Agora chega de história. Vou contar para você as principais diferenças entre as versões free e pagas da ferramenta. O Figma oferece 3 tipos de licença: Free, Professional e Organization. A Professional custa em torno de R$ 80 mensais, mas se você optar por fazer um pagamento único anual, essa mensalidade sai por volta de R$ 60. Já a Organization, no plano anual com pagamento único, sai por cerca de R$ 225 por mês. E a Free eu não preciso dizer, né? É grátis. Mas não é só no preço que elas se diferenciam. Resumidamente, as funcionalidades para atividades de design e prototipação são as mesmas em todas as versões. Ou seja, você consegue fazer tudo já na versão Free. Limitada a 3 projetos e 2 editores, a versão Free se mostra suficiente para a grande maioria do público de usuários da ferramenta. Mas para quem quer um gerenciamento de acesso e permissões em cima dos projetos, ou precisa trabalhar com compartilhamento de bibliotecas, controle de histórico ilimitado, ou ainda precisa de um número maior de projetos e times na ferramenta, a versão Professional é a mais indicada. Sobre a versão Organization, é mais recomendada para projetos como Design System, empresas que precisam ter times centralizados, plugins privados e exclusivos, compartilhamento de fontes exclusivas e funcionalidades como Analytics, por exemplo. Basicamente, essas são as principais diferenças entre as 3 versões. Vou compartilhar com você o excelente artigo do Kevin Kwa, Why Figma Wins, onde ele explora o sucesso do Figma sobre um olhar estratégico e de negócio, além de também especular um pouco sobre o futuro da ferramenta. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o que foi dito aqui nesse episódio,
vale a pena acessar o link que está na descrição desse podcast. E se você ainda não ficou convencido sobre os benefícios do Figma, eu lhe convido a ver com seus próprios olhos. Acesse figma.com e faça seu cadastro. O Figma é gratuito, online e maravilhoso do início ao fim. No próximo episódio, que será em vídeo, vou falar sobre o processo de cadastro na ferramenta e navegar pelas suas principais áreas. Então fique ligado, muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio.